Hoje no Twitter teve uma espécie de bate-boca entre o Roger, o eterno vocalista do Traje a Rigor, e o Danilo Gentili. E eu achei interessante trazer esse vídeo para cá, meus amigos. Eu vou ler com vocês o bate-boca dos dois e quero trazer algumas reflexões aqui, porque esse bate-boca pode revelar algumas coisas a respeito de como o que nós chamamos aqui de nova esquerda, New Left, vem se organizando. Talvez por uma bobeira, talvez, não sabemos. Ou é alguma coisa mais profunda, mais cabulosa, ou uma bobeira. Você vai entender aonde eu quero chegar depois que a gente lê junto esses tweets dos dois. Vem comigo. Então, meus amigos, tudo começa aqui, ó. Quando o Roger publicou aqui esse vídeo que creio que a maioria de vocês tenham visto, né? Uma mulher invadiu a matéria ao vivo de uma Rede Globo, né? De uma das Rede Globo, e falou que Bolsonaro tem razão e que a Globo é lixo, né? O Roger publicou esse vídeo e embaixo o Danilo Gentili colocou ali: se dependesse dos que incentivam essas pessoas nos seus gabinetes, você não teria um emprego hoje, nem eu. Nunca se esqueça os monstros que está alimentando. Sabe disso. O Roger respondeu: eu sei o que eu estou fazendo, não se preocupe. Estou há 40 anos nesse negócio. Danilo Gentili respondeu dizendo: no negócio de endossar P no C, que pede emprego das pessoas que trabalham com você? E o Roger finaliza a conversa dizendo o seguinte: passarinho que come pedra sabe o C que tem. E você deveria dizer essas coisas no privado. Vai sair na imprensa, com certeza. Como eu disse para vocês no início, eu acho interessante esse bate-papo dele, esse bate-boca dos dois, porque revela algumas questões que devem ser abordadas. Primeiro que eu quero fazer alguns parênteses aqui. Primeiro eu quero falar que o Arthur, do canal Mamãe Falei, criticou essa moça, dizendo que ele jamais vai elogiar alguém que invade uma transmissão ao vivo para idolatrar político. Eu até retuitei no meu Twitter, eu convido vocês a me seguirem na plataforma, dizendo que é uma pena que o Arthur tenha dito isso, porque muitas vezes eu o elogiei quando ele invadiu manifestações, invadiu faculdades, e invadiu até mesmo um evento que estava tendo no Catraca Livre. E dizer que a Globo é lixo e que Bolsonaro tem razão, ele sabe que é verdade. Isso não é idolatria alguma. Sobre o Roger, antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou um cara que eu curto o Roger. Primeiro que eu sou roqueiro, então eu adoro o Traje a Rigor, Independente Futebol Clube, eu sou São Paulino, né? Então tem muito som massa mesmo do Traje a Rigor. E eu gosto do Roger. Eu acho o Roger um cara muito natural em tudo que ele faz, né? Recentemente teve um entreveiro entre o Roger e o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho desceu o sarrafo nele porque o Roger deu uma mancada. Lá no programa da Jovem Pan, o Pânico, o Roger perguntaram alguma coisa a respeito do Olavo de Carvalho e relacionou a Terra plana. E o Roger entrou na conversa. Eu creio que tenha sido, não é nem por mal, foi ali na correria, não parou para refletir. Mas a colocação dele foi como quem corrobora no sentido de achar que o Olavo de Carvalho é um terraplanista. O Olavo de Carvalho não é terraplanista. É uma pena que muita gente da direita ainda não dá um basta nisso. O Olavo de Carvalho, o que ele faz como um gênio que é, ele questiona algumas coisas que os terraplanistas colocam como argumento e gostaria de ouvir a contrapartida. Isso ele fez um comentário uma vez. E ele bate nessa tecla por quê? Porque as pessoas veem o chamam de terraplanista, quando na verdade ninguém argumenta aquilo que ele levantou. E nem por isso ele é um terraplanista. Ele já falou. Quem acompanha o Olavo de Carvalho sabe que ele não é. Então nós temos que parar com essa narrativa. Certo? Mas entendam por que eu estou colocando um monte de gente. Nesse debate, vou colocar mais pessoas nessa parada. Vou colocar ainda o Gustavo Lima e o Fagner. Okay? O Raimundo Fagner, cantor. Pelo o que a gente observa no bate-boca do Roger e do Danilo Gentili, a impressão é que se dá, o que o Danilo Gentili sugere, é que o Bolsonaro pediu a cabeça dele.
É isso que você entendeu, meus amigos? Vocês entenderam isso? Escrevam aí nos comentários. Eu entendi isso. Só que ele não foi claro. Eu gostaria muito que o Danilo assistisse esse vídeo, então vou me dirigir a ele. Danilo, se isso realmente é verdade, abra o jogo, meu amigo. Porque quem é inscrito aqui do canal sabe que de todas as pessoas que eu critico, eu sempre o trato como humorista. Eu sempre digo para os meus seguidores aqui que não adianta cobrar de um humorista a militância que nós devemos fazer. Então, se isso que você sugeriu, ou que eu entendi, que o Bolsonaro ou alguém da equipe dele tentou pedir a tua cabeça, abra o jogo, seja claro. Porque eu acho que se ele fez isso, ele errou. Ele errou. Mas pedir a cabeça, não pedir a cabeça de alguém, não é, entenda, Danilo, entenda, não é uma atitude autoritária. Pode ser, no máximo, uma atitude antiética, se é que o Bolsonaro fez isso. Se é que é isso que você sugeriu. Se é isso verdade o que eu entendi. Pode ser, no máximo, uma atitude antiética, porque ele não cortou você. A atitude dele não teria sido algo que acabou com o seu emprego. Talvez tenha sido uma sugestão. No caso do Raimundo Fagner, por exemplo, em recente entrevista, eu acho que foi no Serginho Groisman, se eu não me engano. Infelizmente eu não lembro. Não, foi no Pedro Bial. Ele disse que os shows dele acabaram e insinuou que a Globo não o chamou mais depois que ele declarou apoio ao Bolsonaro. A mesma coisa aconteceu com o Gustavo Lima. O Gustavo Lima não pisa mais na Globo e algumas mídias também não o chamam mais porque ele declarou apoio ao Bolsonaro. E Danilo, eu acompanho você, deixei de acompanhar um pouco, mas acompanhava de uma forma razoável, vamos dizer assim. No Twitter eu te sigo, acompanho as suas publicações, não concordo com as suas publicações, mas eu vejo que você aparentemente gostava muito do Bolsonaro e é um cara que é anticomunismo. As entrevistas que você fez, as coisas que você escreveu, que você falou a respeito de Bolsonaro, até um dado momento, foram coisas que os apoiadores do Bolsonaro se identificavam com você. E de repente, deu essa virada de 180 graus. E não adianta você falar que é gabinete do ódio. São as pessoas. São as pessoas que tomam o seu partido. Será que você não está errado? Eu fico imaginando aqui se de repente um dia eu fizer alguma publicação ou fizer um vídeo e o Olavo de Carvalho me criticar. Eu que admiro tanto ele. Como que eu agiria? Eu fico pensando que, é claro que isso me machucaria. Mas, digamos, vou mais longe. Digamos que eu tivesse certo na minha opinião e o Olavo, com as razões dele, achasse que ele estivesse certo e eu errado e entrasse no embate. Por questões pessoais, eu não sei como eu agiria, mas eu não poderia, não seria racional, coerente da minha parte, deixar de acreditar e defender tudo aquilo que eu fazia até então por conta de uma divergência ou de um erro de relações pessoais. Se realmente isso que você sugeriu é verdade, abra o jogo. Se isso realmente for verdade, eu acho que você está certo em ter mágoa de quem você sugeriu ter, é do Bolsonaro. Agora, enquanto você ficar com esse negócio, eu não posso tomar isso como verdade. É isso mesmo que aconteceu? E por que eu pergunto? Porque com a resposta do Roger, a tua sugestão me parece ter caído por terra. Porque o que o Roger te respondeu foi o seguinte: passarinho que come pedra sabe o C que tem. Então o que acontece o que eu entendo nessa publicação do Roger, resposta ao seu comentário, é que você fez algo que levasse a sofrer aquilo que você disse sofrer. Que não adiantaria você reclamar, que não adianta você reclamar. Que você colheu e plantou e
colheu. E pelo menos até agora, ou até onde eu tenha visto, você não teve mais resposta. Embora, como o Roger bem colocou, entre amigos que vocês são, esse tipo de coisa deve ficar em off. Porque se tornar público, acontece isso que aconteceu. E mais, agora eu acho que você deveria fechar essa história explicando o que aconteceu. Qual que é essa mágoa? Por que que de uma hora para outra você passou a atacar alguém aparentemente por questões pessoais? Você deixou de defender todas aquelas ideias que até então você defendia e via no Bolsonaro o guardião dessas ideias? Por conta de algum entrevero você deixou de existir? Deixou de defender aquilo? Deixou de ser um cara que tinham alinhado com a maioria dos seus seguidores tudo aquilo que diz respeito à política e o momento político que nós vivemos? Eu até não enalteci, mas vocês podem voltar ao vídeo. Olha o tanto de reações, de tantas curtidas que a resposta do Roger teve 2 ou 3 horas depois do comentário que o Danilo fez. Isso porque o Danilo tem quase 20 milhões, se eu não me engano, de seguidores, e o Roger não tem nem 1 milhão. Então entenda que não adianta você trazer uma questão pessoal e tentar mudar uma realidade. Bolsonaro não é um cara perfeito, mas ele é o cara mais do que indicado para estar onde está, combater o que nós temos que combater, e nós sabemos, esqueçamos emoções. Nós sabemos que se não apoiarmos o nosso presidente, e isso não é idolatria, isso é política. O político tem que ter o apoio popular porque ele é nosso representante. A partir do momento que o nosso representante não tiver o apoio popular, ele é derrubado. E volta assim o PT, assim como aconteceu na Argentina. Então é questão de pensar um pouquinho. Eu gostaria muito que, se realmente, segundo o que eu penso, a razão de muitos aí da isentosfera passarem a atacar Bolsonaro é por conta de alguma coisa que aconteceu no aspecto pessoal ou alguma divergência mínima de opinião, que tudo isso fosse colocado na gaveta para que a gente lute pelos nossos verdadeiros inimigos. Acabamos aí de descobrir que a Marisa, a falecida Marisa, esposa do Lula, tem mais de 200 milhões de reais em aplicação financeira. Da onde veio esse dinheiro? Da onde veio esse dinheiro? E nós estamos aqui brigando porque o Bolsonaro tem um jeito peculiar de falar, de fazer seus pronunciamentos. É para se pensar. Meus amigos, você que chegou até aqui, deixa seu joinha, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo o máximo possível. É importante que a gente alcance o máximo de pessoas nessa guerra que nós temos. É uma guerra. É uma guerra. Temos aí governadores tomando atitudes com a justificativa de estar cuidando do povo, mas fiscalizando, monitorando, impedindo o povo de ir e vir. Temos médicos que, depois de determinados acontecimentos, acabaram revelando aquilo que tanto escondia. O remédio que Bolsonaro vinha indicando, antes de qualquer um, é um remédio que realmente faz efeito em todo esse caos que nós estamos vivendo do Covid-19. Governadores tentando trazer para si a autoria da ideia, politizando o remédio, politizando a saúde. Com todo esse cenário adverso, a gente vai ficar aqui ainda com picuinha? Tamo junto.